Então vamos ler um texto que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 18. O versículo é o 35, a seguir alguns versículos, que traz como epígrafe ou como título o cego de Jericó, que se encontra também nos outros evangelhos. Mas eu vou ler em Lucas. Um texto que faz parte dos sinóticos, porque o que interessava era o fato, não o contexto histórico naquele momento. Diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou: que era aquilo? E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então, clamou dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe: O que queres que te faça? E ele disse: Que eu veja. E Jesus lhe disse: Ver, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Eu não quero entrar na questão do sinótico, porque, por exemplo, tem um evangelho que diz chegando de Jericó, outro diz saindo de Jericó. Eu não quero falar do sinótico, porque o sinótico que importava era o fato, era o cego e não os acontecimentos. Porque se fôssemos explicar, explicaríamos dessa seguinte forma: um evangelho fala que ele está chegando de Jericó e o outro fala que ele está saindo, e todos os dois estão certos. O importante é porque haviam duas Jericóis, a Jericó antiga e a Jericó reconstruída na época do rei Acabe, que se cumpriu aquela profecia da morte do general. Entretanto, o que importava era o cego. Então, a ênfase é o cego. Então, o que vem, os predicados, não são muito importantes nesse caso. Mas eu quero chamar a atenção, é porque a Bíblia diz que esse cego estava junto do caminho, à margem do caminho, e estava mendigando. Mas ele viu um barulho não costumeiro. Um barulho de uma multidão que passava. Não era um barulho costumeiro ali. Ele conhecia, apesar de ser cego, ele não era surdo. Ele tinha percepção das coisas. E ele viu que algo diferente estava acontecendo. Por que aquela multidão ali naquele momento? Uma terra tão árida como ali de Jericó. Por que aquela multidão? E ele tem a curiosidade de perguntar: o que é isso? E alguém falou: é Jesus o Nazareno que passava, que vai passando aí, e vai uma multidão atrás dele. Menino, quando falaram isso, acendeu uma lâmpada no coração daquele homem. Alegrou o coração dele. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, eu não sei quem falou de Jesus, mas como a fama de Jesus corria, que Jesus era o Filho de Deus e fazia qualquer coisa, então aquele cego não tinha dúvida que se ele chegasse próximo de Jesus, ele saía são. Ele não tinha dúvida nenhuma. O que ele precisava era tão somente de uma oportunidade, assim como fizeram aquela mulher do fluxo de sangue. E ele começa a gritar com toda a sua força, com todo o seu pulmão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como em todos os lugares tem aqueles que jogam um balde de água fria quando vê você clamando, chorando nos pés do Senhor Jesus Cristo. Tentaram atrapalhar os sonhos daquele cego. Tentaram colocar uma barreira entre o cego e Jesus. Repreendia: por que está clamando? Não perturbe o mestre. Mas a Bíblia diz que ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, eu te digo com sinceridade: quem clama com fé, o Senhor ouve. O Senhor não é nem que o Senhor ouve, o Senhor dá ouvido. Aqui Jesus ia caminhando, Jesus parou. Para surpresa de todas as pessoas, Jesus parou.
parou com o clamor daquele homem e mandou buscá-lo. Traga ele aqui. Uma coisa maravilhosa que o outro evangelho fala é que o cego deixou logo a sua capa e foi ter com Jesus. O cego sabia que ali era o último dia de cego dele, porque agora ele estava diante do Deus Todo-Poderoso que sabe e pode todas as coisas. Chegando perto de Jesus, Jesus é Deus. Jesus conhecia os seus anseios. Jesus conhecia as suas angústias, o seu sofrimento. Jesus conhecia talvez o seu abandono, a sua vida miserável, porque miserabilidade é a ausência de bens materiais. Jesus sabia de tudo isso, pois ele estava à margem do caminho, não estava nem no caminho, ele estava à margem do caminho mendigando, dependendo dos outros. Quando ele chega até Jesus, Jesus abre para ele um leque de oportunidades grandiosas. Jesus diz assim: o que queres que eu te faça? Isso é, eu posso todas as coisas. Tudo que você me pedir, eu te dou. Aquele homem podia, além de ter pedido a vista, podia ter pedido riqueza, Jesus certamente o daria. Aquele homem pediu só assim: Senhor, eu quero ver. Que coisa grande e maravilhosa. E o Senhor Jesus não só deu a fé, não só curou ele, deu a ele a visão, como também salvou aquele homem. Vamos trazer para nós. Aquele homem deu tudo. Tinha diante dele todas as possibilidades. Ele podia pedir o que ele quisesse a Jesus. Mas ele queria tão somente ver, porque se ele conseguisse enxergar o resto, ele conquistava. Tem muita gente clamando para Jesus fazer as coisas que ele pode. Jesus não faz o que você pode. Jesus só faz aquilo que o homem não pode fazer. Tudo que o homem tem que fazer, é ele que tem que fazer. Deus só faz quando se esgota todas as suas possibilidades. Então, observe, os obstáculos não foram suficientes. A repreensão daquela multidão vazia que acompanhava Jesus não foi o suficiente para parar um coração que arde. Aquele coração ardia, aquele coração clamava por liberdade e por socorro. Só ele sabia a dor da escuridão, só ele sabia essas coisas. Entanto, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagine a alegria que inunda aquele coração, que começa a transbordar quando ele ouve alguém dizendo: tem bom ânimo, o mestre te chama. Que glória! Ele estava querendo apenas que Jesus ouvisse, e agora chega um mensageiro dizendo: Jesus mandou buscar você. Oh, aleluia! Glórias a Deus. Clama, irmão. Não se preocupa com as pessoas, clama mais. Aquele cego clamou. Incomodou a multidão que estava ao lado dele. Aquieta-te, cego, não incomoda o mestre. E a Bíblia diz que ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só você sabe a sua dor. Só você conhece os seus problemas, as suas angústias. Não deixe que as pessoas impeçam a sua bênção. Continue clamando ao Senhor. O cego não desistiu. Zombaram dele, o repreenderam, mas ele tinha um objetivo. Ele tinha uma visão, ele tinha um foco. Não, Jesus vai passando agora. Lembra da mulher samaritana? É muito parecida. Da mulher samaritana, da mulher do fluxo de sangue, que quando ela soube que Jesus ia passando, ela também investiu tudo o que ela tinha. Depois de 12 anos, ter gastado tudo, ter perdido tudo, não tinha mais força para caminhar, anêmica, cambaleante, esquelética, sem força mais para caminhar e considerada amaldiçoada pelos judeus porque não podia tocar em homem algum. Porque qualquer pessoa que ela tocasse pela lei de Israel seria amaldiçoada por 7 dias.
E ela precisava enfrentar isso. Ela precisava enfrentar os seus medos, ela precisava enfrentar os perigos que os cercavam. E precisava enfrentar o seu maior inimigo, a sua debilitação física. Pois há 12 anos, perdendo sangue, com certeza estava anêmica, esquelética. Uma figura talvez estranha, bem alegórica, apenas uma caricatura humana. Mas ela também tinha um objetivo. Ela disse: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ficar sã. Eu não sei onde foi que ela arrumou força, depois de tão debilitada, de tão frágil, cambaleante, caída, esquelética, apenas uma figura alegórica, uma caricatura humana. Mas ela encontrou força e disse: ela fez igual ao cego, é a minha única oportunidade essa. Eu vou encontrar com Jesus. E se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, isso é na parte de baixo, eu vou ficar sã dessa doença. Depois que gastei tudo, perdi tudo que tinha com os médicos, mas Jesus é a minha solução. Ela investiu tudo que ela tinha. Ela sabia também que era a única oportunidade que ela tinha. E eu não sei quantas vezes ela caiu e se levantou no meio daquela multidão. Multidão despercebidas. Mas com certeza Jesus Cristo, que é Deus, que conhece todas as coisas, ontem, hoje e eternamente, Jesus vinha acompanhando os passos daquela mulher cambaleando no meio da multidão. Posso dizer pela fé que Jesus diminuiu as suas passadas, porque Jesus estava vendo ela caindo e ela levantando, mas dizendo: eu quero tocar em Jesus. Eu não sei como ela conseguiu isso, porque a multidão era grande. Certamente ela se joga, quando chega numa certa oportunidade, ela sabe que não consegue mais, ela se joga e toca. Quando ela toca, Jesus parou. A mesma coisa que aconteceu com o cego. Ela parou, Jesus parou e disse: alguém me tocou. A Bíblia diz que, negando todos, Pedro toma a palavra e diz: Senhor, a multidão te aperta e te oprime, tu diz que me tocou. Jesus diz: Pedro, quem tocou em mim tocou com um toque diferente, pois eu senti que de mim saiu virtude. E a Bíblia diz que aquela mulher, não podendo negar mais, levantou e disse: Senhor, fui eu que toquei. Oh, aleluia. Senhor Jesus, vai, minha filha, e a tua fé te salvou. Aquela mulher, o cego tem um obstáculo das pessoas, a multidão talvez fosse a mesma. Vazia, despreparada. A multidão era a mesma. Os objetivos eram os mesmos. Os objetivos eram os mesmos, era ficar são, era alcançar a trajetória que era diferente. A mulher precisava enfrentar os seus medos. Precisava enfrentar os filhos de Israel, que sabia da sua história. Mas ela tinha diante dela uma oportunidade ímpar e ela não deixou passar. Faça como a mulher do filho pródigo. Faça como aquele cego de Jericó. Não desista antes de tocar em Jesus. Mesmo que todos zombem de você, critiquem de você, diga que você não vai chegar a lugar nenhum. Diga para essa gente: eu quero tocar em Jesus. Não vou desistir antes de tocar nas suas vestes. Tenha um bom dia e Jesus continue te abençoando.